Saudações a todos, meu nome é Anderson Calil e meu orientador é o professor Juscelino Farias Maribondo. Meu trabalho é sobre a memória gráfica brasileira, uma caracterização da obra azulejada na cidade de Campina Grande, Paraíba. Nesse primeiro slide eu apresento alguns sites que eu efetuei a busca por termos que se enquadrassem na minha pesquisa. Mais sites serão anexados, alguns termos podem ser alterados ao longo da pesquisa, porém até o momento eu trouxe essa apresentaçãozinha básica de onde eu consegui as referências. E assim, nessas buscas eu encontrei estes trabalhos, de fato eu encontrei um trabalho de uma professora da UFCG, que ela é da pós-graduação, que é a professora Ingrid, que é sobre azulejaria, e uma produção sobre design de superfície e ladrilhos hidráulicos do Tiago Tamay, que concluiu em 2018, nessa mesma linha de pensamento que eu pretendo seguir. Então, o que é que trata, qual é a abordagem do meu trabalho até o momento? Seria mensagem gráfica transmitida por meio da capacidade do artista de desenvolver padrões, no caso, isso aplicado aos azulejos. Diferentes elementos visuais compõem os motivos. As aplicações dos modos azulejares devem ser planejadas para completar o número de combinações que o artista julga necessário, ou seja, dependendo do que o artista planejar com o motivo, isso será refletido na quantidade de repetições possíveis. O A, como mostra o A com inclinação, ele permite uma gama maior de combinações de motivos. Já o Z você tem uma limitação e essa representação por meio do mais, você não, por mais que exista rotação do motivo da peça, o padrão não sofre, o padrão final compositivo não sofre alteração. A questão da pesquisa, esse princípio ele é abordado mais no design de superfície como um todo, mas a pergunta é: quais as relações entre as diretrizes definidas pelo design de superfície e os elementos de linguagem visual presentes nos painéis azulejados locados no centro da cidade de Campina Grande, Paraíba? O objetivo geral é analisar a linguagem visual empregada na concepção dos painéis azulejados da região da cidade de Campina Grande. E aqui a gente tem alguns objetivos específicos, que é mapear onde é que estão esses azulejos, estudar os elementos visuais presentes nos painéis, buscar aspectos de ritmo, repetição, investigar o estado de preservação, pois caso faltem peças, a mensagem final é comprometida, e elucidar os aspectos da linguagem visual empregado pelos artistas sob o prisma do observador no contexto atual, no caso de 2020. A justificativa do meu trabalho encontra-se na escassez de material produzido sobre isso. De acordo com o Sino, né, que há até uma citação aqui no final, ela comenta que o resultado da catalogação pode ser efetuado nessa pesquisa, contribuindo para a preservação da memória. A verticalização das cidades gera diversos atos de demolição do patrimônio edificado, resultando nos cemitérios azulejares. De acordo com o Sino, na sua dissertação também sobre azulejo, ela diz que, ao longo do tempo, essas demolições, mesmo em áreas de preservação, criam lacunas onde deveriam existir história. Então, essa identidade, esse trabalho azulejar é perdido. Torna-se algo que, em vez de contribuir, perde-se virando o termo que ela usa, cemitério azulejar. A delimitação da pesquisa, o público-alvo, que é a população campinense, pesquisadores do gênero. Hoje em dia existe uma produção de azulejos novamente, então o objeto do estudo são os painéis azulejados de Campina Grande no período de recorte, no centro de Campina Grande, no período temporal de 1960 a 1970, e a pesquisa, as áreas da pesquisa são design de superfície, painéis azulejados, linguagem visual, arquitetura, história. De certo modo, podemos até dizer que a pesquisa ela é transdisciplinar, pois ela pode se estender a diversas áreas e contribuir de diversas formas, apesar de hoje em dia não ter tanta visibilidade essa questão do azulejo, apesar de ser uma coisa muito rica e ter muitas contribuições. O quadro de revisão de literatura eu apresento para vocês no momento como está.
conversarei mais com o meu orientador para saber quais as alterações necessárias. Até o momento está assim, que é a caracterização de azulejo, superfície, chegando na parte dos painéis azulejares, então entre a arquitetura moderna, interliga com o design de superfície, apresenta a arquitetura moderna, tem contribuições da professora Ingrid Vanderlei, como citado anteriormente. Também tem o trabalho da Andrea Freire, publicado em 2010. Silveira também é mais um trabalho sobre azulejo, publicado no Nordeste. O contexto temporal 1960-1970. E assim, para analisar os motivos, o design de superfície, ele traz um embasamento para a análise do motivo. Porém, optou-se até o momento por analisar a linguagem visual de acordo com o prisma de Wong e Dondes, que seria, na análise do motivo, ponto, linha, forma, direção, entre demais aspectos, que serão abertos no referencial teórico. O design de superfície, até o momento, as contribuições são por volta dos trabalhos de Schwartz, Schilling, Proctor, Rubin, Wong, Adele, entre outros. É uma gama de elementos que constituem o rapport, o sistema de repetição, que são os parâmetros projetuais, o sistema de repetição, elementos visuais, cartela cromática, como é que esses elementos se encaixam, isso gera a continuidade da peça. Os azulejos a gente sabe que também possuem contiguidade, então são aspectos que serão analisados em uma ficha, um ensaio de ficha que eu posteriormente apresento no final do trabalho. Caracterização da pesquisa, tem finalidade aplicada, natureza exploratória, é uma pesquisa qualitativa na linha teórica socioconstrutivista. A metodologia, alguns aspectos, né, até o momento, que é a localização. Aqui a gente tem um mapinha, né, Brasil, Paraíba, Campina Grande, Centro. A população são os painéis azulejados de Campina Grande, a amostra da população são os painéis implantados na década de 1960 e 1970. Um exemplo de variáveis são painéis de edificações públicas e edificações privadas, os instrumentos de coleta de dados e os procedimentos de coleta de dados. A metodologia continua com a construção de repertório. No caso, foi aquele primeiro painel que eu mostrei a vocês, o primeiro slide, no caso, que foram buscas por nomenclatura de painéis, com buscas em site de Google de pesquisa com painéis azulejados, design de superfície, arquitetura moderna, linguagem visual. As visitas em loco serão efetuadas, porém, no momento, elas estão sendo feitas por meio do Google Maps, pois, devido à pandemia, está um pouco ainda difícil o deslocamento pelo centro da cidade para coletar essas informações e fazer os devidos registros dos painéis. Esses arquivos digitais serão convertidos e, assim, com essa conversão, torna-se possível analisar e compilar os dados, trazendo a minha contribuição, que foi especificada como objetivo específico. Aqui eu trago alguns exemplos dos painéis já encontrados aqui em Campina Grande, alguns que eu consegui coletar antes mesmo do período da pandemia, porém são obras que existe uma certa fiscalização, apesar daqui em Campina Grande a gente não poder afirmar nada de certeza, pois as demolições irregulares, por assim dizer, ocorrem mais do que a gente gostaria. Então, normalmente, às vezes a gente vai dormir quando é no outro dia uma obra de grande contribuição já termina por ser eliminada, deixando nenhum vestígio. Por uma questão de tempo, eu deixo aqui alguns parâmetros das minhas fichas, que vai ser no design de superfície, aquela questão de módulo, encaixe, simetria, repetição, rapport, malha. E aqui eu trago elementos da linguagem visual, um misto desses, mais a questão do ano, da obra, quem foi o arquiteto responsável, gera essa ficha de ensaio que será aplicada por igual em todas os painéis azulejares, e tudo isso deverá ser verificado. Vou apresentar aqui algumas referências do meu trabalho e agradeço